Oi, boa noite, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão animados? Animadas? Tem que ter o gritinho do Roberto aí. Uhul! É igreja! Deus é bom. Somos gratos pela fidelidade dEle. Amém. Senhor, nós queremos abençoar a vida do Mauro Ferrer, que perdeu a mãe. Abençoamos a vida da Simone, que está lidando com o câncer. Pedimos que o Senhor visite, Senhor, essas famílias. E se há outras famílias aqui enfrentando lutas, seja de ordem física, com enfermidades, desempregos, lutas por causa de problemas de relacionamentos, Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor manifeste a Tua graça, o Teu poder. Vem, Senhor eterno, de encontro a esta necessidade. Visita estes corações nesta noite. Deus, em nome de Jesus, dizemos que os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Dizemos que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Nos refugiamos em Ti até que todo o perigo passe. Dizemos que Tu és o nosso escudo, Senhor. Tu és o nosso escudo. Tu és o nosso socorro. O nosso socorro. Tu és aquele que provê. Tu és aquele que abre portas. Tu és aquele que, quando libera uma palavra de cura, a cura acontece. Portanto, se há pessoas enfermas nesta noite, que sejam curadas pelo poder da Tua palavra liberada, porque a palavra que sai da Tua boca não volta vazia, mas faz aquilo que Te apraz. Deus, em nome de Jesus, abençoamos a Simone com saúde, abençoamos o Mauro, Deus eterno, com a porção do consolo, da força, da graça que ele precisa neste momento de perda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Nós estamos iniciando hoje uma nova série, e todos vocês têm percebido que os dias têm sido maus, não é? Em todos os sentidos que você possa imaginar, e o nosso primeiro tema hoje aqui sejam sóbrios em todo o tempo. Na próxima semana, vençam as tentações. E nós realmente devemos estar atentos àquilo que Deus está fazendo na terra e estarmos preparados para enfrentarmos qualquer luta. E sabemos, de acordo com o que o apóstolo Paulo disse em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne, sim, e sangue, e sim contra principados e potestades. No dia 20/10, fé, ânimo e coragem para vencer o medo. É preciso resistir. No dia 27, não subestime o inimigo. E eu quero refletir um pouquinho aqui com vocês. O texto sugerido hoje é 2 Timóteo 4:1, mas eu vou ler lá no primeiro. 1 Timóteo no capítulo 4, e vou mencionar também aqui o 2 Timóteo no capítulo 4. Eu gostei da introdução que o pastor Tarcísio ele escreveu aqui. Ele diz assim: como temos vivido tempos difíceis, não é mesmo? E muito nos parece que o tempo atual pressiona a igreja de Cristo para abandonar as marcas mais básicas do Evangelho. O óbvio tem sido questionado. A opinião própria tem em muitos momentos discutido e tomado o lugar do conselho soberano do Senhor. Então, eu sei que nós vivemos numa democracia, não é? E me nos parece que
Hoje nós achamos que temos todos os direitos. E para nós, Jesus disse assim: olha, aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. A gente brincava no seminário que o seminarista tinha 2 direitos. O primeiro direito era não ter direito algum, e o segundo direito era reivindicar o direito que não tem. A gente brincava. Mas quando nós realmente decidimos por Cristo, ou Ele nos alcançou, não é? Nos resgatou, nós não vivemos mais para nós mesmos. Não vivemos mais para nós mesmos. E eu quero mostrar para você aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4. Talvez vocês conheçam um pouco da história do Timóteo, que era um filho de pai grego com uma mãe judia, que tinha sido instruído nas escrituras sagradas pela avó, pela mãe, vivia num contexto familiar, embora os teólogos dizem que possivelmente o pai do Timóteo não havia sido um cristão. Em Atos capítulo 16, a igreja, 16 do 1 ao 4, a igreja dava um bom testemunho a respeito daquele jovem, não é? O Timóteo foi companheiro de Paulo em viagens missionárias, um jovem que estava ali sempre presente com uma vida cristã ativa. Paulo chama de o meu filho amado. Timóteo era nativo de Listra, uma colônia romana na província da Galácia. Timóteo estava com Paulo em Atenas e foi enviado pelo apóstolo a Tessalônica para ministrar à comunidade. Então era um jovem pastor. Alguns teólogos dizem que possivelmente quando assumiu a igreja de Éfeso, uma cidade muito influente, provavelmente tinha aí uns 40 anos de idade. Para aquele tempo, assumir uma igreja que os estudiosos dizem que possivelmente era uma igreja muito madura, de gente madura e experiente. Por isso que Paulo vai dizer assim: olha, que ninguém o despreze pelo fato de você ser um jovem, não é? Então eu quero falar sobre 3 desafios que pede de nós sobriedade. E eu anotei algumas coisinhas enquanto eu estava ali, e eu lembrei-me de pelo menos 2 fatos interessantes. 2 fatos interessantes. Obviamente eu vou explorar um pouquinho no decorrer da ministração, mas todas as vezes que a humanidade ela atingiu um nível de impiedade, de pecaminosidade altíssimo, Deus exerceu juízo. Deus trouxe julgamento. E o julgamento tem 2 facetas. Primeira faceta do julgamento é que Deus vai punir a impiedade, mas que Deus vai salvar também no meio do julgamento aqueles que o temem. Foi no caso do dilúvio. A família do Noé foi salva. Então, quando a gente olha o cenário global hoje, nós ficamos estarrecidos com tantas coisas. E eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Então, eu gosto de uma frase de uma terapeuta que ela dizia assim: olha, um pouquinho de sobriedade e um pouquinho de realidade já dá para a gente viver bem. Porque tem muita gente aí fora da caixinha, não é? Muita gente fora da caixinha. Então a gente precisa ter pelo menos aí equilíbrio, sensatez, pensar, analisar, ser prudente, buscar crescer e amadurecer, ser instruído. Você está numa igreja que realmente disponibiliza ferramentas para que você cresça no Senhor, para que você tenha uma vida cristã muito bem balizada e muito bem fundamentada. Então, 1 Timóteo 4:1 diz assim: ora, o Espírito
o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, e por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O nosso primeiro desafio, que eu chamo aqui, diante desse mundo tão caótico, e talvez falando para você isso nessa noite, lendo esse texto, pode parecer a coisa mais simples. Mas o primeiro desafio é o que eu chamo de o desafio da transposição vertical, que é ouvir o Espírito de Deus. Ouvir o Espírito de Deus. Paulo, quando escreve a esse jovem pastor, uma igreja cheia de discussões teológicas, de fábulas, discussões intermináveis, que mais produzia dissensão, separação, contendas do que edificação. Então o Espírito de Deus está falando, e a expressão aqui não é como lá em 2 Timóteo 4, de que nos últimos dias, mas Paulo detecta algo que já está presente no contexto da igreja, mas que se intensificará. Então, um grande desafio para nós, ouvir o Espírito de Deus. O que Deus está falando? O que Deus está falando por meio do seu tempo no seu devocional, na sua leitura bíblica. O que Deus quer falar conosco neste tempo tão conturbado, em que a nossa individualidade ela é muito mais aguçada, e que nós queremos reivindicar uma série de direitos, e queremos nos isentar das nossas responsabilidades. Então o que Deus quer falar por meio do Espírito Santo a você, no século 21, no meio de tantas vozes, no meio de tantas ideologias, de tantas terminologias, o que Deus quer falar com você no século 21, onde a humanidade, por meio da da falsa ciência, tenta desconstruir tudo aquilo que Deus formou, tudo aquilo que Deus criou. Seja os relacionamentos, seja o ser humano em si. No mês de maio eu dei aula sobre teologia sistemática e eu abordei uma série de temas bem complexos até. Por exemplo, devido o avanço da ciência e da medicina, vai se chegar um determinado momento, e testes já estão muito avançados, de que os pais podem pedir a edição do seu próprio filho. Falando sobre o tópico da criação em Gênesis 1, dentro da temática da teologia sistemática, nós percebemos que a humanidade, o homem em si e a mulher, no século 21, vem sendo desconstruído. O modelo de família que vem sendo desconstruído. E com projetos de leis no Congresso. E a humanidade confusa. Como é tão difícil dialogar, sentar
e dialogar e conversar com sobriedade. Mas acima de tudo, o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? E alguns até vão dizer, não, a Bíblia foi um livro escrito por alguns homens que foi corrompido e foi adulterado, que não tem mais validade hoje. Hoje não existe verdades absolutas ou metanarrativas, cada um escolhe aquilo que acredita. A verdade é relativa. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Como podemos entender esse tempo? Ou quais são as bases e os pilares que realmente precisamos rever e firmar os nossos pés, para que diante de todas as tempestades, permanecermos firmes naquele que nos resgatou, naquele que nos salvou. Amém? Então veja só que o que Paulo está dizendo para o Timóteo, o Espírito está dizendo, o Espírito está falando. A nossa tendência é racionalizar absolutamente tudo. Graças a Deus que a razão é uma dádiva que Deus nos deu. Capacidade de planejar, de produzir conhecimento. Só que o homem, dentro do desenvolvimento e no uso da filosofia humanista, tentou tomar o lugar de Deus. E Deus tem o seu lugar na ciência, Deus tem o seu lugar na teologia, Deus tem o seu lugar na filosofia, Deus tem o lugar dele na nossa vida, Deus tem o lugar dele na história. Deus tem o lugar dele na história. E é esse o grande desafio que o Timóteo é aconselhado pelo seu discipulador. Fazer essa transposição, ouvir o que Deus está falando. Lembra do Samuel que confundiu a voz de Eli com a voz de Deus. Paulo vai desenvolver essa teologia em 1 Coríntios, do capítulo 2, do verso 9 ao 16. Deus tem uma maneira singular de falar com o seu povo. O espírito do homem compreende as coisas do homem, mas o Espírito de Deus compreende as coisas de Deus, porque penetra até as profundezas do próprio Deus. Ou seja, o espírito do homem compreende as coisas do homem. Quantas vezes nós nos sentimos finitos em algumas coisas? Situações da vida pessoal, da vida profissional, que a gente não consegue responder. Às vezes um problema de relacionamento que não se encontra uma saída. E de repente Deus se revela, Deus fala. Deus dá um direcionamento específico. Já ouvi médicos, profissionais dos melhores hospitais de São Paulo, de se sentirem confusos diante de decisões que precisavam tomar, diante do paciente, e era urgente, e não ter a resposta, e buscar a presença de Deus e a direção de Deus, e Deus dá o direcionamento. Porque todas as coisas estão sujeitas a Ele. E nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos render a nossa razão, o nosso conhecimento, os nossos diplomas, e colocar tudo isso debaixo dessa graça que permeia tudo e que dá sentido a tudo, e o real sentido, e o verdadeiro sentido a tudo que se relaciona a nós.
E como é tão fácil às vezes nós, porque desenvolvemos habilidades e temos tantas capacidades, a gente, é como se nós disséssemos para o Espírito de Deus, ou Deus, que Ele vai atuar somente em algumas áreas da nossa vida. E o Timóteo, no contexto dessa igreja, ele sente o desprezo. Paulo aconselha que ninguém te despreze por você ser jovem, mas seja o exemplo dos fiéis no trato, no amor e na pureza. Se torne um modelo. Imagina uma igreja cheia de catedráticos. E aquele jovem passando um perrengue. Mas ele se estabelece como modelo. Porque acima de qualquer conhecimento que não levava à piedade, que não levava à salvação, mas só era discussões tolas, existem discussões que são boas, existem conflitos que são maravilhosos, quando de maneira madura e adulta, por meio de conflitos nós chegamos a soluções, a novos projetos, a um bom consenso, e não a divisão e a contenda. Mas Paulo está dizendo assim, que nessa igreja tem muitos modelos, mas Timóteo, seja um modelo no trato, no amor, na piedade, na fé e na pureza. Amém? Nós precisamos resgatar no século 21, apesar de perdermos o domínio do conhecimento, ninguém mais domina os campos do conhecimento, nos sentimos tão limitados. Nós precisamos resgatar uma teologia do Espírito Santo, de sermos guiados por Ele, alinhar o nosso ouvido com a voz dEle, ouvirmos Deus falando por meio das Escrituras Sagradas, orar a palavra, proclamar a palavra. Amém? Deus fala. E aquele que tem os ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Agora veja só o que o Timóteo encontra no contexto da igreja. Ele diz assim no verso 2, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Veja só a arrogância humana. Os caras estão chamando de impuro aquilo que Deus criou. Os caras estão proibindo aquilo que Deus estabeleceu. Mas veja o que estão fazendo. São homens que têm a consciência cauterizada. Se tornaram liberais. E um nível de liberalidade, de libertinagem, que se levantam contra o próprio conhecimento do Deus Criador. Nós temos pseudos mestres se opondo àquilo que Deus estabeleceu, proibindo o casamento, ou redefinindo aquilo que Deus já havia definido, ou dizendo que era impuro aquilo que Deus já havia estabelecido como puro. O texto de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 17. Se você ler Romanos 1, a partir do 17,
E se você ler o texto na ótica divina, ou seja, quando Deus está no eixo, ou Ele é o pilar de uma sociedade, como as coisas tendem a andar bem, modelo de justiça, de paz e assim por diante. Tem-se problemas? Tem problemas porque o mal e os problemas são inevitáveis. Mas quando a criatura se levanta e se rebela contra o Criador, os relacionamentos humanos são afetados. Ou seja, Deus é a base, Deus é o eixo, Deus é o pilar que sustenta. Então, quantas terminologias, cerca de 60 e tantas terminologias, relacionadas ao ser humano e aos tipos de relacionamentos do século 21, o mundo pirou o cabeção. Então veja só, como nós precisamos de um pouco de sobriedade nesse tempo, de conhecimento, de base doutrinária sólida. Fundamentos muito bem definidos. Homens hipócritas exercendo influência. E não pense que esses barulhos são simplesmente barulhos externos, não. Quantos pastores você ouve durante a semana? Quantos coaches? Ou pastores coaches? Se você tem maturidade para examinar tudo e reter o bem, que Deus te abençoe. Mas quanta confusão, quanta dúvida. É um tipo de conhecimento que nos eleva, ou eleva muitos para o nível crítico da igreja, e a ponto de se rebelar contra o próprio Deus. Desde pastores simples aos intelectuais da mídia. Mas a pergunta é: o que as Escrituras nos diz? O que as Escrituras nos diz? Uma rebeldia terrível, estabelecendo um novo padrão que é contra a natureza do Deus que criou todas as coisas. Isso é muito perigoso, porque esse é o caminho para a apostasia, porque aqueles que estão ensinando, eles já apostataram e estão agora querendo fazer discípulos. E às vezes é uma teologia, ou uma doutrina, que massageia o nosso ego. Que nos deixa na zona de conforto. Tem uma frase do Spurgeon, do Charles Spurgeon, que diz assim, ó: se um dia alguém fala mal de você, não é? Se um dia alguém fala mal de você, ele diz assim que saiba que você é pior do que o que aquela pessoa disse. O Evangelho vem para rasgar. Jesus nos convida para uma novidade de vida. É no meio de toda essa dissensão que Paulo aconselha o jovem Timóteo, porque os dias são maus, os dias são dias de apostasia, os dias são dias em que a sua atenção será concorrida, e está sendo muito concorrida. Mas acima de tudo, saiba de uma coisa:
Ouça o que Deus está falando. Depois ele segue. A partir do verso 6 ele diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo. Ouviu, aprendeu aos pés do mestre Paulo, agora exponha. Vertical, transposição horizontal. É isso que precisamos. Aquilo que você ouvir, passe, comunique. Que coisa linda. Aquilo que você ouviu, qual é a fonte? No caso de Timóteo, aprendeu com a avó, aprendeu com a mãe, agora está sendo instruído pelo seu discipulador, o apóstolo Paulo. Um homem com fundamentação doutrinária boa, boa experiência. Se você expuser e transmitir aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, você será um bom ministro, alimentado com as palavras da fé. Qual é a sua fonte de sustento espiritual? Muitos de nós terceirizamos o conhecimento e a vida cristã. Tem bons pregadores? Tem. Mas o seu relacionamento com Deus, e você se debruçar nas Escrituras para ouvir Deus falar, é diferente. É muito diferente. Deus, o que é que tu tens a falar comigo nesse texto? Leia o texto muitas vezes. Reflita, medite, se debruce, invista tempo, leia muitas vezes. Fé e boa doutrina. Doutrina não são usos e costumes. E quanta confusão, irmãos. Quanta confusão. Diante da polarização política, não é? Você quer entender a polarização política brasileira? Lê as Escrituras. Então lê o Manifesto Comunista e compara com aquilo que a Bíblia diz. Gosta de ler? Lê a Escola de Frankfurt. Pesquisa o que os nossos alunos passam dentro de muitas universidades no Brasil, tendo a fé questionada, hostilizada. Olha ao longo da história o que os nossos irmãos passaram e sofreram. Na Revolução dos Boxers na China em 1930, 1950, os nossos irmãos sendo executados por causa da fé e por causa de uma ideologia política que persegue. Não é preciso ir muito longe, é só ler a história e compara com o que você tem como livro sagrado. E não é descer nesse nível de diálogo. O evangelho é supracultural. Ao longo de todos os reinos e de todos os impérios que se levantaram para deter o crescimento da igreja, nada a deteve. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor.
E aí como que a gente... É interessante como as pessoas, às vezes a gente se apavora, não é? Qualquer coisa que se mexe no cenário político, econômico, a gente fica apavorado. Deus cuida de você. Deus cuida da sua igreja. Uma boa doutrina, um bom ensinamento, uma boa base. Rejeite as fábulas. Todos os dias eu dou uma sapeada na CNN, na BBC News e em outros sites para ver o que é que está acontecendo no contexto global, o que é que está acontecendo no Líbano, o que é que está acontecendo no Irã, Israel, China e por aí vai. Ficar antenado. Mas a última palavra quem dá é o Senhor. Rejeite as fábulas. Eu até acho que vale um bom diálogo. Jesus dialogava no templo. Se você ler Lucas capítulo 2, estava no meio dos doutores. Uma boa conversa. Vale a pena. E aí você introduz o Evangelho, você apresenta Jesus como Senhor, como Salvador. Mas dialogar para produzir contendas, às vezes até mostrar a superioridade da vida religiosa, isso é imprudente. Imprudente. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação dizendo assim: o exercício físico é de pouco proveito. Está contrapondo. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da futura. É como se ele dissesse assim: olha, o exercício físico vai de repente te ajudar, mas está limitado à esfera dessa vida, até porque na concepção paulina, um dia o corpo será glorificado e tudo será restaurado. Mas ele está dizendo assim, que a fé, a piedade, vai além desse tempo, além dessa esfera terrena, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então exercite a sua fé. Como nós, irmãos, vamos precisar realmente estar muito bem balizados, muito bem firmados, crentes convictos. Você sabe por quê que o teu voto se tornou tão importante? Em 1970, havia apenas de 2 a 4% de cristãos protestantes no Brasil. Em 2010, nós chegamos a 22% da população. A revista Veja desse ano, mês de janeiro, publicou uma matéria: se o cristianismo continuar nessa curva de crescimento, em 2030, o Brasil, que em 1970 tinha cerca de 125 milhões de católicos, vai deixar de ser um dos maiores países católicos do mundo, porque a igreja protestante superará o número de católicos no Brasil. Então não seja tolo.
ser arrastado para uma arena ideológica, politicamente ideológica. O reino dele não é desse mundo. Como cidadão, exerça a sua cidadania. Leia, examine, vá atrás, ore. Mas acima de tudo, que a sua cidadania terrena seja tão permeada pelos valores do reino, pela fé e pela sã doutrina, que ouvindo Deus e passando tudo isso pelo crivo dos valores do reino, você decida de forma sábia e prudente. Então essa é a razão porque agora os evangélicos estão polarizados. E aí? E aí vira uma confusão terrível. Como fazer? É o crescimento. Nós precisamos exercer a influência por meio da fé e do ensinamento. A sã doutrina, a base, o crivo, o fundamento. Nele, sendo edificados nele. Então pense nisso. Essa transposição horizontal, transmita. Eu não consigo acreditar que um crente fala mais de ideologias políticas do que do evangelho. Isso não entra na minha cabeça. Que a gente é capaz de segurar uma boa conversa dentro do contexto de uma sala de aula ou na hora do almoço, sobre qualquer um outro assunto, e a gente não apresenta o evangelho. O evangelho é a sua agenda, o evangelho é a sua mensagem. Amém? Esse é o nosso desafio, de fazer essa transposição, de ouvi-lo e de transmitir. Isso evidencia a nossa fidelidade àquele que nos chamou, aquele que nos resgatou, nos deu um novo nome. Paulo disse ao Timóteo: aquilo que você ouviu de mim diante de tantas testemunhas, transmita a homens fiéis, a mulheres fiéis. Estava lendo uma série de matérias, dizendo assim: não, mas a religião não pode ser usada como trampolim político. 14 de março de 2024. Mas alguns partidos surgiram na década de 70 dentro das comunidades eclesiais de base. Em 2020, os evangélicos foram chamados de uma massa de ignorantes, uma massa ignara. E agora todo mundo olhando para o público evangélico por causa desse crescimento assustador. E eu pergunto, será que nós vamos nos permitir sermos manipulados, levados de um lado para o outro? Não! A nossa base é outra. O edifício, o fundamento sobre o qual nós estamos crescendo e sendo edificados é outro. Paulo dizia assim, em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 7, vou parafrasear para você que eu não vou conseguir ler todos os versos. Ainda que desça um anjo do céu e te anuncie um outro evangelho, não escute, não ouça. Não ouça. Leia as Escrituras. Peça para que Deus fale com você.
Lembro-me quando estava na Inglaterra, conheci uma jovem colombiana. Depois apresentei para minha esposa, Sueli, e aquela moça estava sendo seduzida por um religioso. E ele começou a dar muitos presentes para ela. E ela foi para os pés do Senhor orar e ler as Sagradas Escrituras. E um dia ela nos procurou e falou assim: olha, por mais que esse jovem tenha me dado presentes e queira me namorar, queira me ter como namorada, eu não sinto paz no meu coração. Eu falei assim: por que você não sente paz? Ela disse assim: porque eu me sinto noiva dele, de Cristo. E se eu entrar neste relacionamento, eu vou ferir o meu relacionamento com ele. O seu compromisso maior é com ele. Ainda que desça um anjo do céu e anuncie um outro evangelho, diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, não ouça, não escute. Esse é um desafio nosso, de ouvir que os dias são maus e de transmitir, fazer essa transposição. Me deixe mencionar aqui pelo menos uns 5 minutinhos do terceiro aspecto, que é o desafio da transposição pessoal. Primeiro, que ninguém te despreze. Outro conselho, Paulo diz: até a minha chegada dedique-se à leitura. São disciplinas. Terceiro, não negligencie o dom que você recebeu pela imposição do presbitério e profecia, ou seja, o dom do Timóteo dado foi reconhecido por toda a comunidade pela imposição dos irmãos. Não negligencie. Não seja passivo quanto àquilo que Deus te confiou. Nasceu nele. E a ideia de imposição de mãos, do ponto de vista do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é como se fosse realmente uma transferência, um reconhecimento. Algo foi selado, porque a comunidade reconheceu. Não seja negligente com o dom que Deus te deu. Não seja passivo. Aí vem o próximo verbo: seja diligente nestas coisas, dedique-se. Você percebe as palavras aqui? Ninguém te despreze, dedique-se à leitura, não seja negligente, seja diligente. Vida cristã ativa. Vida cristã ativa no corpo, na comunidade, entendendo que nós estamos juntos, que quando os dons são postos em serviço, ou a serviço do corpo, eu cresço e o corpo cresce. Não somos consumidores. De uma boa liturgia, de um bom sermão, de uma boa exposição bíblica, de um bom conteúdo na EBM, bons cursos na área da família, tudo isso é maravilhoso. Mas a pergunta é: o quanto isso tem te feito ativo? Crescer e compartilhar esta vida com outros? Esta é a pergunta.
o desafio da transposição pessoal. Agora é comigo. Eu não posso ser negligente, mas trabalhar, dedicado. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Às vezes nós queremos cuidar de todo mundo também, não é? Ou a gente observa todas as igrejas, todos os perfis de pastores, ou todos os ministérios, de maneira distante. E a sua responsabilidade pessoal de atentar para a sua própria vida. O melhor cuidador de você é você mesmo. O diabo, nosso adversário, ele brama. Ele está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, depois de se despedir da liderança da igreja de Éfeso, ele diz assim: depois da minha partida no meio de vocês, entrarão lobos. Os lobos estão por aí. Mas você não pode ser presa fácil. Você não pode ser levado de um lado para o outro jamais. Você tem um dono. Você foi comprada, não com coisas perecíveis como ouro ou prata. Você tem uma marca, você tem um selo, você pertence a Ele. Atente bem para a sua vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Vamos nos colocar em pé. Quantos conselhos formidáveis o apóstolo Paulo deu a esse jovem pastor. De ouvir, porque o Espírito de Deus fala por meio das Escrituras, não é? Deus pode falar com você diretamente ao seu coração. Se você é mais penteca, você vai dizer assim: não, Deus falou comigo. Se você é mais de uma linha mais conservadora, você vai dizer assim: não, eu senti no meu coração, né? Mas o nosso Deus é um Deus ativo que fala. Não seja omisso, não seja negligente. Transmita. Dedique-se. Se empenhe. Os dias são maus. E assim como aquela jovem colombiana, quando você perceber que os ensinos ou os barulhos externos dos falsos mestres, dos falsos profetas, que se possível, enganariam até os escolhidos, você vai perceber que há uma dissonância com o ensino do bom pastor, com o ensino do Supremo Mestre. Sabe por quê? Porque ele diz assim: olha, tu és meu, tu és minha, e ninguém pode te tirar das minhas mãos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tua graça que nos alcançou. Queremos sim que toda essa sobriedade, Deus eterno, ela seja desenvolvida pelo alinhamento dos nossos ouvidos, da nossa conduta, da nossa postura
com a tua voz. Deus, em nome de Jesus, livra-nos dos falsos mestres, dos falsos cristos, dos falsos profetas, daqueles que vêm vestidos com peles de ovelhas, mas interiormente são como lobos. Livra-nos, em nome de Jesus. Queremos nos apegar à sã doutrina, queremos nos debruçar aos teus pés. Deus, usa cada dia os pastores desta igreja, o ministério de ensino. Deus eterno, os cursos, as ferramentas, para que essa igreja ela seja instrumentalizada de tal maneira que um dia ela seja apresentada ao noivo sem mancha, sem mácula e sem rugas, uma noiva toda adornada, bela. Oh, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, a nossa limitação e a nossa finitude diante de todas as polarizações ideológicas, políticas, toda a confusão. Mas a tua palavra nos diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Queremos ouvir a tua voz sempre e te seguir. Ainda que tenhamos que negar a nós mesmos, os caprichos do nosso coração, as nossas vaidades, quebra o nosso orgulho. Deus eterno, quebra o nosso ego. Senhor, queremos aprender contigo, que és manso e humilde de coração, e em ti nós queremos encontrar o descanso, o abrigo. De ti, como bom pastor, nós queremos receber o refrigério, ser levado às águas de descanso. Prepara uma mesa farta, Senhor, para um povo que tem fome e sede de ti. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoamos o nosso Brasil. Deus eterno, abençoamos a nossa cidade de São Paulo, abençoamos Israel, abençoamos a Palestina, abençoamos o Líbano. Senhor, guarda o teu remanescente nesses lugares, guarda o teu povo, em nome de Jesus. Que a luz do Cristo, que triunfou sobre a morte, que expôs a vergonha principados e potestade, triunfando na cruz do Calvário sobre eles, que essa luz resplandeça, Senhor eterno, em todas as trevas, todos os impérios das trevas, no lugar onde teu povo é perseguido. Deus eterno, que aqueles que perseguem, como Paulo, Senhor, tenham uma experiência em se deparar com essa luz que ilumina todo homem, e diante da qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará e dirá que Ele é Senhor para sempre. Para sempre. Você pode aplaudi-lo? Aleluia! Bendito seja o Senhor. Ele vive e reina para sempre. Para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você tenha uma semana cheia da graça do Senhor, da presença do Senhor. Que você ouça o Espírito do Senhor falar com você. Amém? Que Ele ministre muito ao seu coração, em nome de Jesus. Que você faça essa transposição horizontal. Fale para um amigo, para uma amiga. Ore no ambiente onde você está. E que nessa transposição pessoal,
Não negligencie o dom, mas como diz os pentecas, deixa Deus te usar. Amém? Deus te abençoe. Vamos na graça.